Nesta semana, nós vamos estudar outras duas histórias bíblicas que prenunciam os eventos dos últimos dias em detalhes notáveis. Primeiramente, vamos examinar o relato de Sadraque, Mesaque e Abednego, que tem paralelos com o Apocalipse nas questões tratadas no capítulo 13 desse livro. Então voltaremos ao Novo Testamento, onde descobriremos que a experiência dos primeiros cristãos pode nos ajudar a entender o que esperar antes do retorno de Cristo. Esses eventos dos últimos dias serão desafiadores para os fiéis a Deus, mas é preciso encarar esses acontecimentos com esperança. E aí, você está pronto? Você está pronta? Seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, lição número 12, Precursores dos Eventos Finais. Olha, essa lição 12 aqui, que fala dos precursores dos eventos finais, é interessante você, inicialmente, explorar, no início da sua unidade de ação, já esse verso para memorizar. Observe, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Veja, poder, amor e moderação. Esse é o espírito que o Senhor nos dá. E me parece que esses três espíritos aqui, poder, amor e moderação, eles contrastam com a covardia, porque exerce exatamente uma influência no ambiente onde você está, tanto no exercício do poder, no exercício do amor, quanto no equilíbrio, na temperança, você exerce uma influência. Por isso que o espírito que Deus nos dá, em suma, não é de covardia, ok? Agora, o outro ponto que você vai destacar, e aí eu peço que você até dê uma atenção especial no Telegram e no WhatsApp, eu coloco uma imagem que você talvez não vá acompanhar aqui no vídeo, que é a interpretação de Daniel, no capítulo 2 do livro, a interpretação do sonho de Nabucodonosor, onde a estátua de Nabucodonosor representa a história do período histórico dos reis de Babilônia até os nossos dias. O que é interessante você explorar isso? Quando você aponta para essa estátua e essa profecia de Daniel 2, você tem uma confirmação, vamos dizer assim, científica, da palavra profética, porque historicista, melhor do que científica, né? Você tem uma comprovação historicista da palavra profética, porque a história hoje, a história geral, confirma a existência desses reinos, o período em que eles viveram e que eles existiram, que bate com a interpretação do sonho de Nabucodonosor, que tinha a ver com o reino da Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Eu sugiro que você não aprofunde muito esse tema, porque a lição ela não tem como propósito estudar a profecia de Daniel 2, mas citá-la como referência de que a palavra profética se confirmou. É algo que a gente pode dar crédito, ok? Mas é bom revisar esse tema, porque o que importa aqui no comparativo de Daniel 2 é a parte dos pés da estátua, que corresponde ao período dos nossos dias, que antecedem o reino eterno que será estabelecido. Aquela pedra que é lançada, sem auxílio de mãos, e destrói os reinos da terra. Então, termine fazendo essa aplicação da história dos reinos com a história eterna que há de ser estabelecida quando do retorno de Cristo. Dê uma olhada aí no esboço. O esboço é bem pontual. Nós vamos estudar domingo, depois segunda e terça-feira juntos, quarta e quinta-feira, ok? Minha sugestão é que você trabalhe no domingo, com a sua unidade de ação, a interpretação historicista de Daniel 2, que foi o que eu acabei de explicar agora. Segunda e terça-feira, aí você fala de adoração, que são pontos importantes. Adorando a imagem, e aqui estamos falando da imagem de Nabucodonosor, aqui Sadraque, Mesaque e Abednego foram intimados a prostrar-se, mas eles se mantiveram fiéis, portanto você trabalha a adoração da imagem versus adoração a Deus, que foi a proposta dos fiéis jovens na Babilônia. Eles não dobraram seus joelhos diante da estátua de Nabucodonosor, ou seja, não exerceram a idolatria, mantiveram-se fiéis na adoração a Deus. Sugestão: trabalhe a pergunta 2 e a pergunta 3 dessa lição de segunda-feira. É muito difícil propor duas perguntas no mesmo dia, não é? Mas para essa semana é interessante você perguntar qual é a relevância desses fatos. A estátua, que era toda de ouro, que o rei erigiu para que ela fosse adorada, qual é a importância, qual é a relevância desses fatos? Faça uma aplicação para a vida espiritual.
E quais as palavras dos 3 rapazes lá de Hebreus? Que palavras foram desafiadoras ao rei? Eu separei aqui as palavras, bem contundentes. Saiba de uma coisa, ó rei. E aí, você sabe o resto? Dê uma olhada lá no texto. Você estudou a lição? Vá lá, dê uma olhada e compartilhe o seu conhecimento com os alunos da classe. Aqui a gente vai só dando as dicas de como você deve compartilhar o seu aprendizado. Se você desejar estudar a lição pormenorizadamente, não é aqui, a Bíblia é o ponto. Você pode buscar outro canal, não tem nenhuma dificuldade, aprenda, desenvolva seu conhecimento. Existem bons canais que estudam a lição e você deve também assisti-los. Mas aqui nós trabalhamos a abordagem, a maneira como você vai apresentar a lição para que ela fique sempre completa dentro do tempo a ela destinado. Vamos fechar aqui? Segunda, como eu falei, você explora perguntas 2 e 3, depois compara Daniel 3 com Apocalipse 13 e 15, é outra dica para você aprofundar o tema na discussão com a unidade. E eu quero sugerir, se você tem a lição de professor, a de aluno vai ter essa também, mas eu não tenho a página dela aqui comigo. Na lição de professor é a página 132. Mas se você tem a lição de alunos, é a parte de terça-feira, último parágrafo, as primeiras 3 linhas. Eu achei super interessante essa declaração sobre adoração. Dê uma olhada aí. Adoração não significa necessariamente curvar-se e oferecer incenso, embora possa incluir essas práticas. Adoramos tudo aquilo a quem prestamos lealdade suprema. Aqui está um ponto forte desse conceito de adoração. Adoramos tudo aquilo a quem prestamos lealdade suprema. Ou seja, a minha e a sua adoração revela a quem eu estou sendo leal de forma suprema. Eu espero que a nossa lealdade a Deus nos leve à condição de adorá-lo. Vamos lá, pergunta de quarta-feira, pergunta 6, que trata da perseguição da igreja. Deixo aqui essa pergunta como sugestiva para você focar o tema perseguição à igreja apostólica, tá? Quais elementos de Atos 12, 1 a 17 prenunciam os eventos finais? Você vai perceber aí o período de perseguição dos apóstolos e que implica entender que no tempo do fim algo semelhante vai acontecer. Cite isso aí porque nós estamos falando aqui de imagens do fim. E essas imagens do fim, elas são muito fortes como precursoras dos eventos finais que estamos estudando nessa semana. Na próxima semana, quando falarmos de imagens do fim, vai ficar fácil, porque você estudou os precursores, aquilo que vai anteceder, propriamente dito, o fim, e na última lição, na próxima semana, as imagens do fim. Olha, quinta-feira, a marca da besta. Eu sei que quando se fala da marca da besta, a gente vai logo para o 666. Está tudo certo, esse é o número que aparece na Bíblia. Mas a ideia aqui na lição é a adoração. Então, a quem vamos adorar? Ao Criador ou ao tentador? No tempo do fim, essa definição precisa ficar muito clara. O dia que iremos guardar é o sábado ou o domingo? Qual é a identidade do povo de Deus? A marca de Deus aqui na terra para o seu povo? E qual é a marca da besta? O dia foi mudado do sábado para o domingo, o que significa dizer que houve alteração no propósito de Deus, que estabeleceu o sábado como dia da celebração da criação. Então, trabalhe a marca da besta na perspectiva da influência para a distorção da verdade, desvio da verdade. No aspecto da adoração e no aspecto também da obediência à lei de Deus. O 4º mandamento pede que lembremos-nos do dia do sábado para santificar. Mas essa lei foi trocada e nós sabemos que não é a proposta de Deus que o domingo seja o seu dia. Finalizando, a sugestão para você fechar a sua interação com a classe é que leia 2 Timóteo 1,7 e pergunte: que aspecto das profecias mais os preocupam? Como nos livrar do medo e ver esperança nas profecias? Veja, a profecia não é para despertar medo no ser humano. A profecia, pelo contrário, é para trazer conforto. Eu, por exemplo, não estou nem preocupado se o mundo vai acabar com a Terceira Guerra Mundial. A Bíblia, profeticamente, não fala dessa forma. As guerras são prenúncios do fim, mas não será a razão do fim. A única condição para que o fim se estabeleça já está em Mateus 24,14, que é a pregação do Evangelho.
E a Bíblia, ao ponto, se propõe a fazer isso também. A Igreja Adventista também se propõe a fazer isso na pregação do Evangelho. E quanto mais pregamos e anunciamos o Evangelho, desta maneira mais apressamos a volta do Senhor Jesus. Olha, na próxima semana, Imagens do Fim, eu aguardo você. Será a última lição dessa série. Que Deus te abençoe e até lá.